Agora teremos a próxima palestra da tarde com o tema Por que o espiritismo kardeciano foi codificado como fisiologia evolucionista? Esse tema é um resgate da visão de Kardec a respeito do espiritismo, um tanto diferente do cunho religioso adotado no Brasil. Quem vai apresentar esse tema é Vladimir Sanches, físico formado pela USP, com especialização em engenharia nuclear pela Escola Politécnica da USP e engenheiro civil. É mestre e doutor em ciências pela USP e especialista em gerenciamento de recursos hídricos, presidente do Instituto de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírito, IPES. Com vocês, Vladimir Sanches. Bem, boa tarde. Vamos procurar discutir alguns conceitos do Espiritismo com vocês. Não do Espiritismo religioso. Precisamos deixar isso claro. O Espiritismo se tornou religião no Brasil logo no primeiro ano da República Brasileira, em 1890, e está integrado como religião. Espiritismo no Brasil oficialmente é uma religião. Mas quando Kardec codificou o Espiritismo, ele não tinha diretamente a intenção de transformá-lo numa religião. Ele se transformou em função de uma série de circunstâncias. Então, hoje e agora a gente vai discutir alguns aspectos do pensamento do Kardec, quando da elaboração da doutrina espírita. O que ele tinha em mente, né? O que ele pensava quando publicou o primeiro livro dos Espíritos, que é, na realidade, a doutrina espírita. A doutrina espírita foi escrita, então, em 18 de abril de 1857, que consta da primeira edição do Livro dos Espíritos, que também, infelizmente, é um outro livro praticamente desconhecido do espiritismo brasileiro. Mas vamos lá aos fatos. Começamos dizendo que, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, então surge a doutrina espírita, conforme a notificação que lhe deu o professor Rivel. Bom, esse nome tem duas pronúncias, né? Se nós levarmos em conta que Kardec nasceu em Lyon se pronuncia Rivel, e em Paris se pronuncia Rivaio. Então, começamos por aí, mas isso não faz diferença nenhuma, é uma maneira de falar o nome. São duas maneiras diferentes, duas pronúncias diferentes, e isso é muito comum na França. A França, embora seja um país pequeno, ela é muito heterogênea no sotaque. Tá? Então, as regiões diferentes têm um sotaque diferente. Então, na região de Lyon se diz Rivel, na região de Paris se diz Rivaio. Qualquer uma das duas estão certas. Tá? A partir dessa data, ele passou a ser conhecido pelo codinome Allan Kardec. Bom, antes de se tornar o baluarte do espiritismo, codificador do espiritismo, o professor Rivel era um pedagogo e tinha escrito várias e várias obras de pedagogia, né? E, evidentemente, ele não queria misturar os seus dois trabalhos e adotou um pseudônimo. O nome Allan Kardec também foi escolhido e tem muitas controvérsias a respeito da origem desse nome. A gente não vai entrar no mérito dessas controvérsias. A questão fundamental é que ficou Allan Kardec, e isso é que nos interessa no momento, né? Ele quis separar, então, como disse o autor espírita, do escritor das obras ligadas à pedagogia. Pedagogia, o trabalho que ele fez como pedagogo tomou uma direção, e o trabalho que ele fez como codificador do espiritismo tomou outra direção. Então, são duas coisas bem diferentes. Quando se faz uma doutrina, ela se baseia em princípios. Princípios são
condições consideradas válidas sob determinadas condições. Por exemplo, são os princípios que norteiam os teoremas da matemática. Então, eu tenho um princípio que todo mundo conhece, que já estudou, não, chamado teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos vai ser sempre assim, não vai mudar, enquanto tiver triângulo retângulo no mundo. Certo? Então, os princípios eles são organizados de tal maneira para que eles se tornem duradouros. Ora, se eu quero edificar uma doutrina, essa doutrina tem que se basear em princípios que possam ser duradouros. Senão a doutrina não tem consistência. Ela se desmorona rapidamente. Né? Então, os princípios de qualquer doutrina também precisam ser concisos. Precisam ser bem definidos. E nós vamos ver, então, como o Kardec, o professor Revel, organiza esses princípios para que eles sejam concisos e suficientemente claros. Porque eu posso ser conciso, mas não ser suficientemente claro. Eu preciso de concisão e preciso de clareza também. Esse mesmo critério foi seguido, então, no caso da doutrina espírita. Por que foi seguido no caso da doutrina espírita? Ora, todo pedagogo, obrigatoriamente precisa conhecer um pouco de filosofia, principalmente na época em que o professor Revel viveu. É preciso levar em conta também um outro caractere muito importante da história. Na época em que ele escreveu o livro, só 6% da população parisiense era alfabetizada. Ora, sendo 6% de uma população alfabetizada, quando você escreve um livro, você escreve o livro para quem? Para o povão ou para a elite? Você escreve um livro para a elite intelectualizada, que sabe ler, porque o povão não sabe ler. Então, se eu vou escrever um livro para uma população elitizada, eu preciso escrever um livro com conteúdo para que a população elitizada entenda. E, ao entender, tenha o menor número de opositores. Tá? Então, se um livro é bem escrito, bem argumentado, o número de opositores é o quê? Maior ou menor? Menor. Opositores sempre existirão, porque o ser humano, na sua essência, é uma individualidade. Em sendo individualidade, temos o direito de pensar de maneira diferente. Então, oposição sempre teremos nas nossas maneiras de pensar, e isso tem que ser encarado como uma coisa natural. Não é porque o indivíduo é meu opositor intelectual que ele é meu inimigo. Eu posso discordar de ideias sem perder a amizade. Tá? E aí a diferença entre o fanatismo e a razão. O professor Revel, ele procurou mostrar que o significado daqueles princípios abrangia um amplo campo de interesse para o conhecimento humano. Ora, até então, quando se falava de espírito, só se conhecia espírito de uma maneira pejorativa, pelo misticismo. Tá? Quando o professor Revel tenta mostrar que os espíritos nada mais são do que a alma das pessoas que já tinham vivido no passado, o espiritismo toma um novo rumo. Porque o espírito que está dando a comunicação não é nada mais, nada menos do que outro encarnado que já morreu no passado. Não é mais o que? Uma fantasia. Era um ser concreto. Era um ser concreto que existiu. Da mesma maneira que nós seremos os desencarnados de amanhã. E hoje somos pessoas concretas, perceptíveis. Tá? É isso que o professor Revel vai procurar mostrar, que o espiritismo não tem mais aquela fantasia, aquele misticismo, e quem está dando a comunicação nada mais é do que uma pessoa que tinha vivido no passado, próximo ou remoto.
É isso que vai mexer com as pessoas. É isso que vai mexer com o âmago das pessoas da época, né? É aquela questão básica, né? Falar com o morto. Falar com o morto era uma coisa inusitada, né? Porque todo mundo sabe que o morto não fala, pelo menos era essa a teoria, né? Então, falar com o morto era uma coisa inusitada para a época. Daí o interesse. O detalhamento da interpretação desses princípios, diz o Kardec, o detalhamento da interpretação desses princípios seria publicado numa segunda edição. Então, veja a diferença. Eu tenho a doutrina que coloca princípios doutrinários, princípios são verdades ou são argumentos considerados verdadeiros, mas sucintos. Esses princípios podem ser interpretados, e a interpretação desses princípios constitui uma filosofia, porque filosofia é a arte de interpretar o conhecimento. Tá? Então, o detalhamento da interpretação dos princípios doutrinários seria publicado, como diz o professor, numa segunda edição, que não seria mais a doutrina espírita. Essa segunda edição passaria a ser o quê? Uma filosofia espírita. O que o Kardec pretendia fazer, de certo modo, era contar a história filosófica do espiritismo. Como eu disse, só 6% da população era alfabetizada na época. E quem era alfabetizado, todas as disciplinas que levavam ao conhecimento da época incluíam lógica. Todas elas incluíam lógica, conhecimento. Então, o que ele queria era explicar esses princípios doutrinários através da lógica aristotélica. Mostrar por que aquilo tinha consistência. Ou por que determinados conhecimentos eram inerentes à maneira de pensar daquela época. Então, ele tomou por base um dos conceitos clássicos da definição de filosofia. Ora, filosofia, tem filósofos aqui, sabem muito bem disso, que existem muitas e muitas definições de filosofia. Tá? Então, dependendo de como se define uma coisa, ela pode ser olhada de maneiras diferentes. Existem definições clássicas, e a gente vai considerar uma definição clássica de filosofia, né? Que filosofia é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Por que um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade? Porque cada um de nós tem a sua realidade. A nossa realidade é construída em função do tipo de conhecimento que a gente tem. A nossa realidade é construída pelos órgãos dos sentidos que os seres humanos têm. E esses órgãos dos sentidos são limitados. E mais ainda, além de ser limitados física, química, biologicamente, são limitados pelo grau de cultura. Pelo grau de cultura. Então, quando a gente diz que eu vou explicar uma coisa do ponto de vista filosófico, eu estou abrindo um leque de opções. Estou abrindo um leque de opções. É por isso que a gente vai ver que quando a filosofia começa, na realidade, ela tem escolas diferentes. Porque existem maneiras diferentes de interpretar o quê? A realidade perceptível aos sentidos humanos. Sentidos humanos. Como nós aprendemos as coisas? Nós aprendemos as coisas ouvindo o que o outro fala, vendo o que se escreve. E a nossa maneira de ouvir e de formar códigos varia de pessoa para pessoa.
Então, nossos conhecimentos vão se formando códigos, 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 que não são os mesmos. Embora a maneira de codificar seja a mesma. A maneira de codificar seja a mesma, mas o significado do código não é o mesmo. Tá? Então, o que acontece? Partindo de uma base formada pelos princípios doutrinários, ditada por 7 espíritos considerados sábios para a época, Kardec desenvolveu a compreensão deles. Olha, isso também é outro conceito interessante. Eu não tinha ainda o mínimo interesse em estudar Espiritismo quando li uma frase, né, e achei muito interessante, que dizia o seguinte: o homem só é sábio na razão direta da época em que vive e no inverso do quadrado de ignorantes que o cercam. Na realidade, isso é uma lei de campo da física, mas ela tem muito fundamento, né? Então, eu sou sábio para uma determinada época e para uma determinada circunstância. Eu não sou sábio de tudo. Eu não sou sábio de tudo. E mais ainda, eu sou sábio para a minha época. E como nós vivemos num sistema evolutivo, em que as coisas mudam, e fundamentalmente a inteligência muda, a nossa capacidade de interpretação muda, a nossa capacidade de conhecimento muda. Então a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Não? E é por isso que eu não posso me tornar fanático por nada, por nenhum conceito, nem religioso, nem filosófico. Porque o sentido da evolução é esse. É mostrar que o amanhã é diferente do hoje. Tá? Esse é o sentido. Senão seria a pergunta óbvia: o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui se nós formos sempre a mesma entidade, a mesma pessoa? O que você está fazendo? Você é um robô? Repetindo as coisas? Embora a gente saiba que 97% das nossas atividades sejam mecânicas, 97% das nossas atividades são mecânicas. E é só prestar atenção. No início a gente fica assustado com esse número. Mas presta atenção como você age desde o momento que você levanta. Toma banho do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito, fala as mesmas palavras, discute com a mulher do mesmo jeito, entra no carro do mesmo jeito, discute no trânsito do mesmo jeito, vai no trabalho e fala do mesmo jeito. Ou seja, nós inovamos muito, muito pouco. Muito pouco. E ainda bem que nos consideramos seres inteligentes. Imagina se fosse diferente, né? Imagina se fosse diferente. Então, partindo da base formada pelos princípios doutrinários, que, como eu disse, está na primeira edição do Livro dos Espíritos, ditada apenas por 7 espíritos considerados sábios para a época, Kardec desenvolveu a compreensão dele. Mas outro aspecto importante: a doutrina espírita não foi feita por médiuns de efeitos intelectuais, não foi escrita por médiuns de efeitos intelectuais. Porque a gente sabe que o médium de efeito intelectual é o intérprete, certo? E quando eu sou intérprete de alguma coisa, o que eu faço? Eu interpreto a informação fundamentalmente de acordo com o nível de conhecimento que eu tenho. Herdado ou atualizado. Mas com o nível de conhecimento que eu tenho. Então, para evitar a passagem da informação pelo médium, que podia, por não entender direito algum código de comunicação, a doutrina espírita foi escrita pela técnica de efeitos físicos, em que quem escrevia era uma cestinha.
guiada pela mente das médiuns, tá? Por efeitos físicos. Mas quem escrevia era diretamente quem estava se comunicando. Não tinha o médium como intérprete. Isso foi feito não por acaso, já foi feito, como eu disse, para que os princípios doutrinários pudessem ter o quê? A maior fidelidade possível. Maior fidelidade possível. Então, o Kardec, evidentemente, quando publicou a Doutrina Espírita, que era um livro de conteúdo novo, encontrou uma série de adeptos e uma série de contraditores. E os contraditores começaram a fazer isso que vocês vão fazer daqui a pouco. Escrever perguntando por que é isso, por que é aquilo, como é que você explica isso. Tá? Que está dentro também do nosso nível de comportamento. Eu não concordo? Muito bem, não concordo. Por que eu não concordo? Quais são os seus argumentos? De que maneira você está vendo o fenômeno? Porque, como eu disse, não existe uma única maneira de ver nenhum fenômeno, nem na física. Para se formar uma teoria física, é preciso a concordância de muitos e muitos e muitos cientistas que reproduzem o fenômeno em lugares diferentes. Tá? Então, não é fácil se chegar a determinadas conclusões. É preciso argumentos e argumentos sólidos. Eu acho, eu penso, eu acredito, eu imagino, não funciona. Não funciona. O que funciona é verificar se os meus argumentos estão dentro das leis naturais ou não estão dentro das leis naturais. Se eles estão dentro das leis naturais, eles podem ser o quê? Aceitos. Se eles contrariam uma só das 30 leis naturais, eles não podem ser aceitos. Fica na base da crença, do que eu acho, do que eu penso, do que eu imagino. Tá? Então, o objetivo era esclarecer melhor a realidade do mundo espiritual, até então desconhecida concretamente. Como eu disse, o que se tinha do mundo espiritual eram conceitos fantasia. Os pormenores do mundo espiritual eram de interesse geral, como eu disse. Por que de interesse geral? Porque identificar o local onde o espírito encarnado veio, para onde ele voltará depois da morte do seu corpo. Ou seja, aquelas perguntas básicas que se fazia e que ainda se faz. Quem sou? De onde vim? Para que vim? Para onde vou? Por que vou? Essas são as respostas que todos nós queremos. Mas nós não queremos uma resposta de fantasia. Nós queremos uma resposta concreta. Queremos uma resposta concreta. Porque, segundo a ONU, de modo oficial, eu tenho 317 religiões básicas com as suas seitas principais. Eu tenho mais religião do que país no mundo. Não? E se eu tenho mais religião do que país no mundo, é porque cada uma delas mostra o quê? Coisas diferentes, senão seriam religiões diferentes. E a pergunta que se faz é, quais estão certas? Todas estão certas. Porque elas estão certas para quem? Para as pessoas que têm a mesma maneira de ver. Pelas pessoas que têm a mesma crença. Você não pode chegar para o muçulmano e dizer que a religião dele está errada. Você não pode chegar para o católico e dizer que a religião católica está errada. Você não pode chegar para o protestante e dizer que a religião dele está errada. Porque para ele está certa. E é por isso que tem muitos adeptos de todas as religiões. O que nós gostaríamos é que todos fossem iguais a gente, todos pensassem da mesma maneira. Mas veja que interessante, se todos nós pensássemos da mesma maneira, fôssemos iguais, não existiria progresso. O progresso só existe porque nós temos a ousadia de pensar diferente,
Temos a ousadia de pensar diferente. Porque no passado, a gente estava proibido de pensar de maneira diferente. Tá? Então, é isso que nos leva para a frente, é a maneira diferente de pensar. E toda maneira de pensar diferente sempre tem coisas boas e coisas ruins. Aí é que entra a nossa capacidade de escolha. Vamos saber escolher as coisas boas e evitar as coisas ruins. Isso é nossa capacidade de sabedoria. E não simplesmente rejeitar por rejeitar. A primeira edição do Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. Então, como disse, foi publicado em 18 de abril de 1857 e difere totalmente da segunda edição. Eu, quando comecei a estudar espiritismo aqui no Brasil, notei que existia uma lacuna muito grande, porque todo mundo só conhecia a segunda edição do Livro dos Espíritos e não conhecia a primeira. E eu pensava o seguinte, mas como é que eu tenho um sistema numeral que começa do 1, 2 e 3, mas em vez de começar do 1, eu começo do 2? Se eu começo do 2, como é que eu vou saber se existe o número 1? Ah, o número 2 é mais forte que o número 1. Não, o número 2 não é mais forte que o número 1, porque o número 2 é 1 mais 1. E se não existe 1, não existe 2. Então eu não posso ignorar a primeira edição do Livro dos Espíritos, porque é lá que está a doutrina espírita. E não começar da segunda edição do Livro dos Espíritos, que está a filosofia espírita. Porque a filosofia espírita é a explicação de algo que já veio anteriormente. É a explicação de algo que já foi criado. E eu não posso explicar uma coisa sem saber o que ela é. Posso? Como é que eu vou explicar uma coisa sem saber o que ela é? Essa era a falha. Então eu fiz a tradução dessa primeira edição do Livro dos Espíritos para que ele pudesse ser mais conhecido dentro do meio espírita. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, foi publicada em 18 de abril de 1854 e difere totalmente da segunda edição. Ela possui ela tem o mesmo nome, foi publicada em 18 de março de 1860 e completa, então, a primeira edição. Então, essa segunda edição do Livro dos Espíritos é o que vocês conhecem, que é esse livro daqui. Né? Mas vocês já perceberam que, ao abrir o livro e ler o que está escrito aqui em cima, dá para ler o que está escrito aqui em cima? Vocês estão mais próximos? Filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista é a explicação da doutrina. Essa é a explicação da doutrina. Não é a doutrina, embora tenha princípios doutrinários misturados com conceitos filosóficos. Tá? Então, eu parto do número 2. Esqueço que antes do 2 tem o número 1. E o número 1 é a base do número 2. Eu já parto para a filosofia sem saber a doutrina. E eu vou perceber, quando eu estudo a primeira edição do Livro dos Espíritos, que eu tenho 177 princípios doutrinários, todos eles baseados na lógica aristotélica. E depois eu vou explicar esses princípios aqui nesse livro, que é filosofia. E vocês não vão encontrar nenhum livro do Kardec que no frontispício esteja escrito religião espírita. Vocês não vão encontrar nenhum dos livros dele escrito no frontispício religião espírita. Porque, como eu disse, religião espírita é brasileira, não é kardeciana.
No intervalo de 3 anos, então entre 1857 e 1860, Kardec informou aos seus futuros leitores sobre os seus planos de expandir a informação sobre a doutrina espírita. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês. O Kardec publicou inicialmente 500 exemplares do Livro dos Espíritos, que foram vendidos em uma semana. O editor Eduardo Anti, que foi o indivíduo que organizou o livro para publicar, para vender, foi, de certo modo, a primeira edição bancada com uma parte do dinheiro do Kardec e dele, e ele, como um livreiro, não queria perder dinheiro, então não fez o quê? Muitos livros. Então, na primeira semana, vendeu 500, esgotou. Aí fez mais 500, se vendeu mais 500. Depois fez 1.000, venderam os 1.000. Depois fez 3.000, venderam os 3.000. Não, mas foi assim, por etapas. Por etapas. Significa que o interesse pelo espiritismo começou a brotar na sociedade francesa. Tá? Na sociedade francesa, que era na sociedade intelectualizada. Kardec, depois dessas inúmeras contestações que recebeu, entendeu que deveriam ser publicados outros livros complementares. Mas ele, no fundo, quando a gente analisa e discute a obra dele, ele não cita bem diretamente o nome dos livros. Ele cita o que o livro deveria focar, o tema que o livro deveria focar, mas não cita diretamente os nomes dos livros. Os nomes dos livros vão aparecendo sucessivamente. Como, por exemplo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nasceu com o nome de Imitação do Evangelho. Com esse título, Imitação do Evangelho, a igreja caiu de pau em cima do Kardec. E como Rustang já tinha publicado um livro que tratava dos evangelhos, né? Aí Kardec muda o título do livro para O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os nomes que vão sendo escolhidos em função do quê? Do momento. Não existe um nome já previsto inicialmente. Olha, eu vou escrever um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou escrever um livro que se chama O Céu e o Inferno. Eu não vou escrever um livro que se chama A Gênese. Eu vou escrever um livro contando isso, e depois eu vejo que nome eu vou dar. Né? Mais ou menos que as coisas começam desse jeito. A análise crítica que fez da primeira edição do Livro dos Espíritos mostrou-lhe a necessidade de complementar o assunto que estava contido. Né? A esse respeito, Kardec escreve na Revista Espírita de 1860 o seguinte aviso. Aviso sobre a nova edição de O Livro dos Espíritos. Ele está colocando um aviso para o seu público leitor. Na primeira edição desse trabalho, que é a doutrina espírita, anunciamos que faríamos uma parte suplementar. Na primeira edição desse trabalho, anunciamos que faríamos uma parte suplementar. Essa parte suplementar se compõe de todas as questões cujas explicações não ficaram claras na primeira edição. E não podia ficar clara na primeira edição, porque a primeira edição era de doutrina. E como eu disse, a doutrina é o resultado de argumentos considerados válidos. Há também questões que circunstâncias ulteriores e novos estudos fizeram nascer. Ou seja, depois da doutrina pronta, quando eu vou ler, surgem dúvidas. Surgem dúvidas. Dúvidas exigem novas explicações? Sim. Então, se eu quero que a minha obra seja bem entendida, eu vou procurar fazer o quê? Explicar os pontos fracos.
os pontos que têm dúvidas. Porém, todas essas questões são relativas às partes já tratadas, das quais são apenas desdobramentos. Mas se os desdobramentos não explicarem as coisas básicas ficam o quê? Inteligíveis. Não ficam bem compreendidas. Então, eu preciso obrigatoriamente explicar aquilo que já foi escrito. E é aí que surge, então, o quê? A filosofia. A filosofia que vai procurar explicar a doutrina. A publicação isolada, olha, dessas questões deixaria de apresentar a sequência necessária a bom entendimento. E é mais ou menos o que a gente vê. Suponha aqui no auditório. Aqui no auditório, alguém pergunta uma coisa, o outro pergunta outra coisa, o outro pergunta outra coisa. Obrigatoriamente essas perguntas obedecem à mesma sequência? Não. Se eu for responder aqui primeiro, ali primeiro, ali, o que vai acontecer? Não vai dar um sentido do quê? De coesão, não vai dar um sentido de coerência. Então, o que o Kardec disse é o seguinte: bom, como tem muitas perguntas feitas, o negócio é escrever outro livro. Porque se eu escrever outro livro, eu vou colocar as perguntas numa sequência didática. E se eu coloco as questões numa sequência didática, fica mais fácil ou mais difícil entender? Fica mais fácil. Então, por isso que surge a segunda edição, para tentar dar às perguntas formuladas uma ordem mais lógica, mais clara, mais entendida. E é por isso que os espíritas brasileiros dão preferência para a segunda edição do livro, que parece, entre aspas, ser mais simples do que a primeira. Porque a primeira é o quê? Muito mais concisa, muito mais reduzida. Mas é aquilo que a gente insiste. O número 2 só existe porque existe o número 1. Não? Senão, não poderia existir. Diz o Kardec ainda: preferimos, então, esperar a reimpressão do livro para fundir tudo juntamente. Ou seja, tem tantas perguntas, que eu vou organizar, fundi-las e formar o quê? Uma outra obra bem mais explícita, bem mais clara, bem mais entendida. Aproveitamos também o ensejo para introduzir na distribuição das matérias outra ordem muito mais metódica. Então, o que acontece na doutrina espírita? Eu tenho apenas 10 capítulos, distribuindo todos os princípios dentro desses 10 capítulos. E no segundo livro eu tenho 14. Eu ampliei o escopo das explicações. Tá? É isso que ele quer dizer, que colocar o tema numa outra ordem mais metódica, que é essa função da pedagogia. Eu imagino que aqui no público tem muitos professores. Quando você vai preparar uma aula, para dar uma aula, para ensinar um aluno, você não procura construir a matéria que você quer com começo, meio e fim, para que ela seja entendida fluentemente. É o que qualquer pedagogo gostaria de fazer, e o Kardec, como pedagogo, fez isso. Ao mesmo tempo, decepamos tudo quanto importava em lição dupla. Olha, se você já fez uma pergunta, e você vem depois e faz outra pergunta quase igual, o que eu faço? Como se diz, vou encher linguiça, fazer um livro muito grosso, ou eu vou juntar as duas numa só? Vou fazer isso. É a lógica do processo. Vou fazer isso. Então, ao mesmo tempo, decepamos o quê? Tudo aquilo que importava em lição dupla. Se já foi bem explicado, não precisa explicar a segunda vez. Não precisa explicar a segunda vez. Esta reimpressão
deve ser considerada como um trabalho novo. Certo? Certo? No primeiro edição não tem aquelas perguntas. Então é um trabalho novo. Os princípios doutrinários, isso que é importante, gente. Os princípios doutrinários não sofreram nenhuma alteração conceitual. Embora eu esteja fazendo filosofia espírita, eu não mexi nos princípios doutrinários. E foi por esse motivo que os princípios doutrinários foram escritos pelas cestinhas e não pela cabeça do médium. Porque se eu pusesse 10 médiums para dar a informação, eu teria o quê? 10 respostas diferentes. E aí criaria muito mais problemas. Então, esse é um detalhe sutil que precisa ser bem entendido. Por que que a doutrina espírita foi ditada por meio da mediunidade de efeitos físicos e não pela mediunidade de efeitos intelectuais? Tá? Pequeníssimo número deles foi redigido de outra maneira para melhorar a compreensão. Foi redigido de outra maneira, não é que mudou. Não é que mudou, é que ficou o quê? Mais conciso, mais forte, mais forte. Não perderam a conformidade com os princípios já divulgados. Porque se tivesse mudado a conformidade, qual seria o crédito que teria a doutrina espírita? Ou fez um princípio agora, 3 anos depois já não vale mais? Qual seria o crédito? Nulo. Eu estou escrevendo para um público intelectualizado. Um público que conhece lógica, um público que sabe analisar. Eu não estou escrevendo para o povão analfabeto. Eu não estou escrevendo para acreditarem ou não acreditarem. Eu estou escrevendo para vocês analisarem o conteúdo. Tá? Então, isso que é importante. Ó. Não perderam a conformidade com os princípios já divulgados. Se perdesse a credibilidade, adeus doutrina espírita. Não teria sobrevivido. Houve diversidade de fontes, esse é outro aspecto importante que o Kardec fala. Não? Houve diversidade de fontes consultadas para reforçar os conceitos e o estabelecimento dessa nova ciência espírita, não dessa nova religião espírita. O Kardec nunca vai falar de religião espírita. A religião espírita é brasileira. Tá? Brasileira. As correspondências que recebemos de diferentes locais mostram coerência com todos os princípios da doutrina espírita. Então, o que ele quis dizer? Que ele começa a receber indagações e comunicações ditadas por outros médiuns. E aí ele vai ver se essas comunicações têm ou não coerência com os princípios da doutrina espírita. Se tiver coerência, o que eles fazem? O que o Kardec fez? Se houver coerência, eu aceito. Se não houver coerência, eu jogo no lixo. Tá? É assim que vai sendo construídas as outras obras. Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Vão sendo construídas com essas informações. Porque o Kardec, no início da doutrina espírita, ele é um aprendiz. Ele vai aprender com quem? Com os espíritos que estão dando as informações. Depois de aprender, depois de estudar, ele vira professor. Aí compete a ele fazer o quê? Análise. Mas vai fazer análise baseada em quê? Nos argumentos da doutrina. É assim que, como eu disse, vão surgir nos outros livros do Kardec. Essas informações foram colocadas no livro pelo conteúdo esclarecedor delas. É o que vocês vão fazer aqui na sessão de perguntas.
Muitos de vocês ouviram as palestras até então e a minha e vão ficar cheios de dúvidas. Vão fazer perguntinha e a gente vai tentar responder. Foi isso que foi moldando os livros do Kardec. Ou seja, faço pergunta. Se o pessoal do organizador do Fore Blue quiser com aquelas perguntas, eles vão fazer um livro. A resposta das perguntas, vão fazer um livro. É assim que o Kardec fez. Algumas já se encontravam à nossa disposição antes mesmo da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ou seja, logo que o Kardec ganhou fama de ser um estudioso do Espiritismo, e antes da publicação do livro, já tinha um monte de corneteiro lá dando palpite. Faz isso, não faz aquilo, faz essa pergunta. E o Kardec foi recebendo já informações, já questionamento, muito antes de publicar o primeiro livro. Imagina depois. Os princípios da doutrina confirmaram a autenticidade delas e lhes deram um corpo regular. Ou seja, se eu recebo um número muito grande de informações e essas informações estão de acordo com os princípios da doutrina, o que isso representa? Representa que a doutrina é forte. A doutrina é forte. Se todo mundo faz perguntas e essas perguntas são sustentadas pela doutrina, então essa é uma doutrina forte. Porque se todo mundo fizesse pergunta, mas as perguntas não eram respondidas de acordo com o princípio da doutrina, o que iria acontecer? Perdia credibilidade. Olha, o senhor escreveu isso daqui assim, assim, assim. Agora o senhor está respondendo totalmente diferente. Então, quem que estava certo? A primeira ou a segunda? Está vendo o descrédito? Então, teria que ser o quê? Coerente. Precisava se manter a coerência para que pudesse ter credibilidade. Né? Por seu lado, a história prova que a maioria desses princípios doutrinários já tinha sido enunciada por homens eminentes dos tempos antigos e modernos, e que eles nos deram seu apoio. E aí vem novamente o que se fala comumente. O Kardec não foi o criador da doutrina espírita, porque os princípios da doutrina espírita já existiam desde tempos passados. O que eles não estavam eram organizados de uma maneira lógica. Então, no hinduísmo eu tinha determinados princípios, no budismo eu tinha outros, nos sábios da Mesopotâmia eu tinha outros, os gregos de várias escolas tinham outros conceitos. E o Kardec foi procurando aqueles que tinham coerência entre si, né? Organizando todos aqueles que eram coerentes, e não aqueles que eram divergentes. Por seu lado, a história prova que a maioria desses princípios doutrinários já tinha sido enunciada por homens eminentes em termos de conhecimento dos tempos antigos e modernos, e que eles nos deram o seu apoio, tá? Em termos de conhecimento, em termos de conceito. O ensinamento relativo às manifestações dos espíritos propriamente ditas e dos médiuns constituem parte distinta da nova ciência espírita. O Kardec, no início, chamava o espiritismo, que ele estava codificando, de uma nova ciência. Nova ciência. O Kardec foi muito contemporâneo do Undidt. Foi o primeiro psicólogo alemão que procurou dar consistência à psicologia como uma ciência. Pelo conceito de ciência, nós só temos matemática, física e química como ciência. Mas a tendência moderna
é de ampliar o quadro de ciências. Mas ciência, do ponto de vista de definição, é aquela que segue o método científico na íntegra. Na íntegra. E nos outros tipos de conhecimento humano não seguem o método científico na íntegra. Daí a restrição de considerar a psicologia, a medicina, a biologia como ciência. Tá? Ciências humanas, aí se resolveu criar o conceito de ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, ciências aproximadas, mas do ponto de vista conceitual, só física, química e matemática são ciências exatas. Né? Os outros são um espectro de conhecimento. Mas que, com o modernismo, se chama tudo hoje de ciência. Então, Kardec pretendia que o Espiritismo fosse veja a expressão, uma nova ciência, não é uma ciência nova. Aí a ordem dos fatores, né, altera o produto. Uma nova ciência na concepção do Kardec, na concepção de muitos pensadores e filósofos atuais, é uma ciência, sabe? Uma ciência que não precisa seguir todo o rigor do método científico. Basta seguir um pouquinho, já está bom. Então, o Kardec dizia o seguinte, bom, eu estou elaborando uma doutrina. Essa doutrina é assentada nos princípios da lógica aristotélica. Então, eu tenho dois princípios, esses princípios me levam a uma conclusão. Essa conclusão ou está de acordo com as leis naturais, ou não está de acordo com as leis naturais. Então, isso é uma ciência, é uma nova ciência. Mas todo o círculo científico da época do Kardec, inclusive o Avogadro e outros cientistas franceses de renome, não aceitavam. Não poderia aceitar o Espiritismo como uma nova ciência, simplesmente porque seguia o método dedutivo da lógica. Então, com toda essa restrição, Kardec parte para uma segunda definição, que é uma definição mais palatável e foi aceita pela comunidade científica francesa, de que o Espiritismo passa a ser uma filosofia e uma filosofia evolucionista. E por que o Espiritismo passa a ser, nos moldes do Kardec, uma filosofia e uma filosofia evolucionista? Porque Kardec parte de um princípio, parte da base, de que, pela definição que ele dá de espírito, espírito, primeiro, espírito escrito com letra I minúscula e espírito escrito com letra E maiúscula tem significados diferentes. Vocês já observaram isso? Não é erro de grafia, não. Por que escreveu o espírito com letra E minúscula e por que escreveu o espírito com letra E maiúscula? São dois conceitos diferentes. Pergunta 22 do Livro dos Espíritos. O que é espírito com letra E minúscula? Espírito é o princípio inteligente do universo. Espírito é o princípio inteligente do universo. Pergunta 76. O que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da natureza. E aí a gente tem um erro de tradução do francês para o português, né? Espírito é o ser inteligente. Entre ser princípio inteligente e ser inteligente, há uma diferença. E mais ainda, antecipadamente, o Kardec diz que existe um princípio material e um princípio espiritual. Ora, se existe um princípio espiritual que vai se transformar num princípio inteligente, que vai se transformar num ser inteligente, eu tenho uma escala evolutiva. Tem uma escala evolutiva. E aí eu crio uma filosofia evolutiva para o Espiritismo e que vai diferenciar o Espiritismo, inclusive no processo reencarnacionista dos outros processos reencarnacionistas. A gente tem hoje, no mundo todo, 2.250.000.000 de adeptos da reencarnação. Mas cada um desses 2.250.000.000 enxergam reencarnação de maneiras diferentes. E são poucos que enxergam a reencarnação apenas do ponto de vista evolucionista. Como Kardec idealizou. Então, eu tenho um princípio espiritual que a física ou a ciência chama de inteligência primordial.
Essa é a base do princípio inteligente, é a inteligência primordial. E aí vem outro problema que a gente enfrenta. O que é inteligência? Inteligência é uma dessas coisas que tem um monte de definição. E tudo aquilo que tem um monte de definição significa que não tem o quê? Concordância. Tudo que tem muitas definições significa que não chegou a um acordo. E inteligência é uma dessas coisas que não tem acordo. Existem muitas definições de inteligência dentro da própria ciência. Existe uma definição de inteligência que é intuitiva, que diz que inteligência é a capacidade de resolver problemas novos. Essa é uma definição intuitiva, e que a gente tem, mas que contraria as definições mais científicas de inteligência, que pegam outros aspectos, que o simplismo de dizer que inteligência é a capacidade de resolver problemas novos, não abrange. Tá? Não abrange. Então, se eu tenho uma inteligência para resolver problemas de adaptação do ser vivo ao meio ambiente onde ele se insere, para sobreviver e procriar, essa inteligência deve ter nascido em algum lugar, em algum instante. E hoje, com os avanços de todas as pesquisas extraespaciais que a gente tem, do conhecimento de biologia molecular mais avançada, agora com esses grandes computadores, a gente já tem uma ideia um pouco mais concreta de como surgiu a inteligência. E a gente parte de um princípio também elementar. Se inteligência é a capacidade de resolver problemas novos, para eu resolver qualquer tipo de problema, eu preciso do quê? De informação. Se eu não tiver informação, eu não resolvo nada. Mas não é só ter informação para resolver problema. Que tipo de informação eu preciso? De boa qualidade ou de má qualidade? Para resolver problema eu preciso de informação de boa qualidade, porque se eu não tiver informação de boa qualidade, o problema vai continuar existindo e eu vou continuar errando. E vou pela teoria das probabilidades, errar, até que probabilisticamente um dia eu acerto. Não? Mas então, se eu preciso ter informação de boa qualidade, eu preciso, antes disso, ter um discriminador de informação. Alguém que me separa a informação de boa qualidade da informação de má qualidade. Então, como é que eu vou organizar a minha memória? Vai tudo para a minha memória? E quando eu quero recuperar? Se eu tenho 90% de besteira e 10% de coisas boas, qual é a probabilidade de eu acessar a minha memória e ter que tipo de informação? Então eu vou ter um sistema lógico que me organiza a qualidade da informação. Está vendo que a inteligência só vai aparecer lá no fim. A inteligência não nasce pronta, como nada na natureza nasce pronto. Tudo é construído, por isso que uma das leis da natureza, leis naturais, é da unicidade. A origem pode ser a mesma, mas o meio modifica as coisas. Embora tendo a mesma origem, as coisas se modificam. Não é isso? Então, para eu atingir a inteligência primordial, ou princípio espiritual, na denominação do Kardec, eu vou ter que fazer um sistema de coleta de informação. E aí vem a outra questão. Como é que eu vou coletar informação? Que tipo de informação eu vou coletar? Então, a natureza vai indicando os seus caminhos.
Então, a primeira coisa que a natureza nos ensina é como juntar moléculas. Como juntar moléculas. E a natureza tem 3 regrinhas para juntar moléculas. E a maneira de juntar as moléculas depende das leis naturais. Então, veja, eu tenho uma sequência de fatos que vão surgindo em determinadas épocas. E a sequência desses fatos que vão surgindo vão permitindo eu juntar as peças do quebra-cabeça. No universo, gente, só existem 4 coisas: leis naturais, forças, energia e matéria. Só 4, nada mais. Repetindo, leis naturais, forças, energia e matéria. É a maneira dessas 4 coisas atuarem é que vão diferenciar uma coisa da outra. E a maneira dessas coisas se permutarem, formarem arranjos ou formarem combinações, é que vão permitir que surjam na natureza moléculas. E vão surgir moléculas em épocas diferentes, em condições diferentes, em reações químicas diferentes, que depois de cessadas, não mais produzem as coisas que produziram. Porque cessaram aquelas condições vigentes que lhe permitiram determinados tipos de reações para produzir determinadas coisas. Por exemplo, se considerava, até há 2 anos atrás, praticamente, que entre o Homo habilis e o Homo erectus não existia nenhum outro ser inteligente da linha dos hominídeos. Até que se descobriu o Homo ergaster, que era a coisa mais natural diante da lógica, que eu não posso partir de um Homo habilis, que tem um cérebro de 600 centímetros de capacidade volumétrica para um de 1000 centímetros de capacidade volumétrica. É um pulo muito alto, sendo que o Homo erectus para o Homo sapiens teve um pulo pequenininho, e do Homo sapiens para o Homo sapiens um cérebro muito mais pequeno em termos de variação volumétrica. Então já se sabia que tinha que existir um outro espécime hominídeo no meio. E se descobriu. Então, quando se descobriu, foi surpresa? Não, porque na natureza tem a lei da continuidade, a lei da similaridade, a lei da complementaridade, que são leis naturais, que regem os fenômenos. Os fenômenos não estão aí por acaso. Eles têm ordem. A natureza é ordenada, embora tenha a lei da entropia no meio dela. Ela é um sistema ordenado. Baseado nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de comportamento da natureza, é que a gente pode entender como é que surgiu a inteligência primordial, que o Kardec chama de princípio espiritual, e como esse princípio espiritual foi evoluindo para um princípio inteligente em funções das condições existentes naquela época e que não mais existem. Ou seja, aconteceu quando tinha que acontecer, agora não acontece mais. Porque as condições são diferentes. Agora vão surgir outros e outros fenômenos, não mais aqueles do passado. E aí a gente vai entender também por que o princípio inteligente, que nada mais é que são os seres inferiores do reino animal, evoluíram, como eles constituíram árvores genealógicas, como o nosso DNA foi formado, como o nosso DNA na primeira bactéria tinha 1,2 milímetro de tamanho, e hoje, se eu esticar o meu DNA, ele tem 2,40 metros. Contido aqui no núcleo da minha célula. Só se eu esticar. Por que o DNA é formado de 2 escadas?
Isso são contingências que vão aparecendo em função das condições físico-químicas existentes naquele momento e que não se reproduzem mais. Daqui para frente o processo não é mais de nascimento, não é mais de criação. O processo é de aperfeiçoamento. Nós estamos numa época em que nós somos seres inteligentes em busca do aperfeiçoamento que a nossa inteligência pode dar. Mas um dia a nossa inteligência teve que nascer. Um dia ela teve que surgir. E será que quando surge a inteligência primordial, para chegar no passo de princípio inteligente do Kardec, teve um índice de mortandade muito grande? Claro, gente, teve um índice de mortandade muito grande. Só sobreviveram quem? Os mais aptos. E aí que entra o Darwin. Aí é que entra o Darwin. Vocês sabem que houve uma época na história da Terra que só sobreviveu 1% dos seres vivos, 99 morreram. Porque houve um gelo total na superfície da Terra. A Terra se passou a chamar bola de neve. Imagina, bola de neve porque ela era um planeta todinho coberto de neve. Quilômetros de espessura de neve. Nenhum ser vivo na superfície sobreviveu. E desse 1%, ó nós aqui. Ó nós aqui, como se diz na gíria. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Kardec nunca edificou o espiritismo dele para ser uma religião. Se ele quisesse que o espiritismo fosse religião, religião é uma questão de crença, não é uma questão de lógica. Ou alguém imagina que uma religião tem lógica? Não. A religião sobrevive da crença. Para fazer uma religião, eu não preciso usar o método dedutivo da lógica. Eu não preciso usar premissas para levar às conclusões válidas. Eu não posso considerar premissas verdadeiras para ter uma conclusão válida. Basta criar o quê? Um slogan. Conversei com Deus, Deus me mandou fazer uma religião, sou aqui representante de Deus, sou adepto de Deus. Daqui para frente vai ser como Ele quer. E é por isso que eu tenho 317 religiões. Tá? Muito obrigado. Como físico, cumpri o meu horário. Tá, obrigado.